Olá, boa noite. Todos bem? Sejam bem-vindos, à Sociedade Espírita Allan Kardec, em nome de nosso Mestre Jesus. Hoje a gente teve uns imprevistos aí, o Dr. Sérgio conta um pouco, mas graças a Deus ele está aqui, pelas bênçãos de Jesus Cristo. E a gente vai estar vendo hoje um tema muito interessante. Deixa eu até abrir aqui que eu quero falar do currículo dele, que o currículo dele é extenso. Não, eu vou falar. É importante. Dr. Sérgio é um gaúcho, nasceu em Porto Alegre, vive no Rio de Janeiro há vários anos. É clínico geral, cardiologista, bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenou cursos de extensão universitária por décadas, em diversas áreas. É expositor espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Já esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Ele foi membro do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Então, temos a felicidade de ter aqui na nossa casa hoje alguém com o conhecimento que tem, que vai nos transmitir, e vamos aproveitar. Tá? Ele se colocou à disposição, se caso tiver ao final da palestra, que alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, se precisar pegar por escrito, ajuda. Qualquer coisa, essa moça simpática aqui, qualquer coisa pode passar para ela, que ela passa ao final, tá bem? A gente vai fazer uma prece inicial. Pedimos desculpa ao pessoal que está nos assistindo também pelo pequeno atraso, mas teve uma questão de horário de voo. E hoje, a gente, devido ao adiantado da hora, a gente não vai ter os passes. Ao final, a gente vai fazer uma vibração. Já falei com o Dr. Sérgio, ele vai fazer uma vibração ao final e aí vai ser o nosso passe. Tá bem? Passe coletivo. Vamos então fechar os nossos olhos, esquecer um pouco do mundo lá fora, nos concentrando no aqui e no agora. Busquemos a imagem que nós temos do Mestre Jesus para assim nos sintonizarmos com o plano maior. Mestre amado, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para mais esta noite de aprendizado conjunto. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos compreender a Tua mensagem, mas principalmente em sentir o Teu amor, que se derrama por todos nós que aqui estamos e aqueles que estão nos assistindo. Auxilia-nos, Senhor, para que através dos sentimentos podemos compreender as mensagens do Seu Evangelho, para que através dessa compreensão possamos um dia vir a vivenciá-lo. Então pedimos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas em especial um coração para sentir a Tua mensagem de amor. Auxilia-nos, Senhor, neste momento de transição planetária, nos ajudando para que possamos ter a fé, a coragem, a perseverança, mas principalmente a esperança na vida futura, para trilhar os caminhos necessários a cada um de nós. Agradecemos imensamente e pedimos humildemente que se faça em nós a Sua vontade e de Deus Pai. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vou passar para o Dr. Sérgio para falar conosco hoje sobre os Evangelhos, o Código Divino para a Humanidade. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado pelo sacrifício de estar aqui hoje. Ele conta um pouco das peripécias de aeroporto que ocorrem no nosso Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Me escutam bem? Um pouquinho mais perto, né? Muito bem, muito boa noite para todo mundo. Eu creio, me disseram que eu estive aqui por último em abril de 2024. Não me lembro qual foi o tema, mas foi um dos dias de exposições doutrinárias, trabalho público, e guardo com muito carinho essa como que lembrança e mais uma vez a oportunidade de começar por aqui um pequeno périplo
por algumas cidades e centros desta região. Amanhã já será outra cidade, mas o meu amigo lembrou que, em parte, o nosso atraso foi em função de uma dificuldade ligada às empresas aéreas, quanto ao transporte do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto, que hoje em dia exige 2 voos. Então houve uma dificuldade, nós fomos nos adaptando, mas graças a Deus chegamos mais ou menos a tempo. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso, mas aqui estamos. Isso para mim é uma alegria muito grande. Estar com vocês, vermos as crianças que estão também participando do estudo. Então, o nosso tema hoje, ele se chama assim, não é? Os Evangelhos, Código Divino para a Humanidade. Então, nós todos, a princípio, somos espíritas. Não é uma exigência, mas os frequentadores do trabalho público doutrinário são espíritas, quando a instituição é espírita. Então, eu queria começar comentando com vocês em relação aos Evangelhos. Na verdade, lembrando um pouquinho do que nós todos chamamos de Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós temos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelistas. Os 4 são apóstolos. Mas os apóstolos, existem muitos outros que não escreveram textos nos moldes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma curiosidade é que os evangelhos fazem parte do Novo Testamento. E todo o Novo Testamento tem a ver com Jesus. E vocês já estudaram, Jesus é o governador da terra. É o modelo e o guia. Dito por uma outra, vamos dizer, personagem espírita, ele é co-criador da terra. Então, mesmo nós espíritas, no Brasil e em qualquer país do mundo, seja com um movimento espírita que veio do Brasil, de brasileiros que foram viver, por exemplo, nos Estados Unidos da América e no Canadá. A doutrina espírita, o movimento espírita nestes 2 países, ele é, vamos dizer, implementado, ele foi como que levado a esses países por espíritas brasileiros. É diferente da Argentina, é diferente de Portugal, de Espanha, que tem os seus movimentos espíritas, claro, constituídos por espíritas, só que destas nacionalidades. Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha e outros países também. Reino Unido, de certo modo, são todos brasileiros que foram residir lá, seja em Londres, seja em Dublin, seja na Escócia, e eles foram criando casinhas espíritas. E eles têm hoje, já há muitas décadas, movimentos espíritas locais. Tudo é bom. Não importa a origem é Kardec e Jesus. Então, quando se diz que Jesus é co-criador da terra, isso é muito delicado, é muito bonito. Só para vocês terem uma ideia, busquemos o livro A Caminho da Luz. Quem que escreveu? Quem é o autor? Ai, ai, ai. Quem foi o médium?
Será que eu vou ter que prometer uma caixa de bombons para quem acertar? Ninguém vai dar palpite? Cuidado, porque se o palpite é equivocado, quem der o equivocado é que vai trazer os bombons. E eu nem disse, são bombons suíços, belgas, portanto da melhor qualidade. Alguém lembra? Foi Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nesse livro, começando o texto, ele comenta que houve uma reunião muito especial lá nos céus mais elevados que nós podemos imaginar. Não apenas céus ligados ao planeta Terra, mas algo, vamos dizer assim, do sistema solar. E aí ele diz que essa reunião, ela foi muito importante, e Jesus de Nazaré, ele participou. E só os espíritos crísticos estiveram presentes. E nessa altura do livro, A Caminho da Luz, há uma ideia, uma referência de Emmanuel. A Caminho da Luz é um dos livros de instrução de Emmanuel, são vários. E existem os romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, e por aí vai. Posso brincar? Não podemos desencarnar sem ler. Podem começar. Tá certo? Vamos anotar, eu vou deixar uma lista, ele manda por WhatsApp, hoje é tudo moderno. Aí você vai lendo, pode ser em PDF, pode ser com um livro físico, não é? E aí você vai marcando, ó, já li, são muitos, mas esse é um material extraordinário, que tem a ver com Kardec, que tem a ver com o Consolador prometido. Toda a obra de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, fazem parte, vamos dizer, de um núcleo central pós o trabalho de Allan Kardec. Então deixa eu voltar. A ideia qual é? Ele refere que quando a Terra ainda se resfriava, quando esse planeta ainda tinha algo de incandescente, Jesus de Nazaré já era um Cristo de Deus. Se nós estudamos, e devemos obviamente estudar Kardec muito bem, são 32 obras. Existem aqueles mais conhecidos, mais básicos, lembram? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, e por aí vai. Mas nós só revista espírita, que muitos de nós espíritas podemos não conhecer, ou só ouvimos falar, e não temos acesso, não compramos, não temos em casa, nem buscamos na internet. E ali tem um conteúdo maravilhoso. Então, dos 32, 12 são os volumes da Revista Espírita. Fica o convite. Mas o espírita, às vezes, ele é um pouco assim, a vida é eterna, quando eu morrer ou na outra vida, aí eu vou ler essas coisas. Nós temos uma tendência, não é, de nos ligarmos a coisas bem transitórias, de muito menos importância, e deixarmos aspectos de leitura, conteúdos doutrinários, um tanto de lado. E aí nós é que ficamos sem o conhecimento que demandou um esforço imenso da espiritualidade. Enfim, a Terra se resfriava quando há 3,5 bilhões de anos.
Não são 3,5 milênios ou milhões de anos, são bi. Ele já estava como os outros Cristos planetários, o Cristo do sistema solar, o Cristo da galáxia Via Láctea. A Via Láctea, ela tem 200 bilhões de sóis ou estrelas. 1 trilhão de planetas. E é só uma galáxia média. Andrômeda, a vizinha, é bem maior. Ela tem 1 trilhão de estrelas, sobre as quais nós não sabemos nada. Mas tudo é da criação, tudo é divino, tudo é habitado. Lembram daquela ideia de Kardec, de Camille Flammarion, a pluralidade dos mundos habitados? Tudo é habitado. Humanidades muito diferentes, mas tudo é povoado por espíritos humanos em graus evolutivos bem diferentes. Cada mundo é um mundo, cada ser humano é um ser humano, cada família na terra ou no céu é uma família. E há uma grande variedade, e é bom nós irmos nos acostumando com essas coisas, porque nós fazemos parte de tudo, da nossa cidade, da nossa família, da sociedade, do estado onde nós vivemos, do país, do continente, são 5 continentes habitados, e do planeta Terra, de um mundo como de expiações e provas. Só que, ao mesmo tempo, nós também pertencemos ao sistema solar, à Via Láctea. E isso dá para nós algumas questões interessantes que depois da meia-noite de hoje nós vamos examinar com calma. Amanhã é quinta, ninguém trabalha, não é verdade? Podemos, não é? Ele me deixou muito à vontade. E aí ele diz, olha, você ficou o dia inteiro viajando, olha, 00:50, fique à vontade para trazer algumas considerações. Então, voltando, vocês já imaginaram o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos com Kardec? A hierarquia dos mundos e a hierarquia dos espíritos. E na hierarquia dos espíritos, o que nós aprendemos? Espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem, espíritos de primeira ordem, que são os puros, puríssimos. Jesus é muito além de tudo isto. Nem o próprio codificador naquela época, há 160 anos atrás aproximadamente, tinha essa noção da realidade. Camille Flammarion trouxe muita coisa, sobretudo no livro A Gênese, e que Allan Kardec chancelou tudo. Uranografia geral, dentro do livro A Gênese. Posso brincar? Leitura obrigatória. Vamos perder essa oportunidade? Vão zangar conosco lá do outro lado depois, não é? E sabe lá para onde nós vamos na desencarnação. Que realidade é aquela que nós pertencemos, que quando nós nos desdobramos no sono fisiológico noturno, todo mundo vai para algum lugar, adulto, criança, homem, mulher, de qualquer país da Terra. É uma outra maneira, cada um tem um lugar. E em geral é nesse mesmo lugar que pode se mudar com a evolução. Na evolução moral você vai alcançando esferas mais altas, belas, promissoras, onde tudo é mais lindo das coisas de Jesus. Porque todas as esferas da Terra, além dele ter sido co-criador da parte geofísica da Terra, tudo é construção dele. De tal maneira que é importante nós nos lembrarmos
que quando nós valorizamos o Evangelho, que é o nosso tema, não é? Os Evangelhos, quando nós estudamos, quando nós nos debruçamos sobre os vários capítulos, mais nós podemos refletir sobre os conteúdos fundamentais, porque os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram médiuns maravilhosos. Eles não escreveram algo que eles refletiam e colocavam no papel. Jesus de Nazaré estava entre eles, assessorando, inspirando, motivando e cuidando para que o trabalho de cada um dos quatro fosse de acordo com o que o próprio Jesus queria, gerando a ideia da cristandade pelo cristianismo primitivo. E o cristianismo primitivo é o quê? São os evangelhos deles quatro, com outros títulos também. Então, tudo isso é importante. Nós não estamos lidando com o espírito de um apóstolo evangelista, que já são muito diferenciados. Por isso eles constituíram o colégio apostólico e se tornaram os mensageiros de Jesus pelas psicografias. Os seus evangelhos são mediúnicos. E aí nós temos, só para uma lembrança, existem os evangelhos concordantes, são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, não vou dizer que é um caso à parte, mas é quase isso. João Evangelista, só para lembrar um aspecto histórico, todos os apóstolos foram sacrificados, morreram de mortes cruéis. Dito de uma maneira mais fácil talvez de compreender, foram assassinados. O único que não foi, porque não teve que viver por nada do seu passado mais antigo, alguma dor ligada a ser vítima de um crime de morte, João Evangelista, o discípulo amado. Não é assim que ele é chamado? João Evangelista, ele era, quando dos aspectos históricos do Antigo Testamento, ele estava. Quem era João na época dos profetas? Daniel, o profeta da profecia do Filho do Homem. Ele já era um médium extraordinário. Ele tem um sonho numa noite, em desdobramento, e dentro de um planejamento superior, e ele enxerga um homem com uma expressão muito serena, de uma constituição muito bela, indo ao encontro de um senhor idoso. Então, metaforicamente, esse homem é Jesus, e ele vai ao encontro de Deus, na figura de um ancião. E aí o ancião dá a ele, Jesus de Nazaré, a outorga divina. Ele entrega o planeta Terra a Jesus. Por isso ele é modelo e guia, governador da terra e co-criador, porque naquela época tudo era incandescente. Então ele plasmou, não havia nenhuma forma de vida. Toda a natureza maravilhosa que nós temos no nosso mundo, todos os recursos de todas as espécies de seres vivos, tudo é criação dele, claro, com toda uma equipe extraordinária para elaborar, confeccionar
Tudo isso em torno de um planeta que tem as dimensões como a Terra que vocês conhecem. Então, os Cristos são muito mais elevados do que os puros ou puríssimos da classificação mais alta que Allan Kardec chegou e colocou em O Livro dos Espíritos. Nós não conhecemos Jesus. Nós conhecemos um pouco de muitas providências dele, dos seus ensinamentos, exatamente vinculados aos evangelistas. O que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram é algo básico, é a essência do cristianismo primitivo, é tudo que nós temos que conhecer. E quando Kardec coloca no, vamos dizer, terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, era fundamental para que hoje nós não tivéssemos mais problemas do que nós temos no movimento espírita brasileiro e fora daqui, a ligação definitiva das obras de Allan Kardec, que não são dele, são dos espíritos da codificação. Quem cuidou de tudo isto? Jesus de Nazaré. Numa altura, vocês lembram? Se não lembram, tem que ler isso. A ideia de que numa altura, Allan Kardec trabalhava com médiuns muito jovens, as filhas do casal Baudin e outras, não é? Todas francesas, todas muito jovens. E aí o que acontece? Aparece um espírito. E Allan Kardec, que é um espírito, de certo modo, superior, ele percebe que aquele espírito que vinha conversar com ele era diferente dos outros, de Erasto, de Lamennais e de vários outros que vocês vão ver os seus escritos nos livros básicos de Kardec e toda hora na Revista Espírita. E Allan Kardec ficou muito impressionado. E aí, depois que esse espírito, vamos dizer, apresenta um conteúdo tão cheio de sentimento e de intelectualidade, Kardec não resiste e pergunta: mas quem sois? Ele não aguenta ficar sem saber identificar aquele espírito. E ele, esse espírito, com muito amor, diz mais ou menos assim: para ti eu me chamo verdade. Quem é o espírito de verdade? Jesus. Assim como Jesus esteve inspirando Moisés durante a elaboração do Decálogo, dos 10 mandamentos, na subida de Moisés ao monte, quem inspirava o médium Moisés da primeira grande revelação? Jesus. As outras questões de Moisés não, eram mais dele e de outros espíritos. Mas nada de importância maior se pode comparar na primeira grande revelação ao Decálogo. Se todo mundo seguisse hoje os 10 mandamentos, talvez nem precisasse de outros aspectos, vamos dizer, com que Jesus brindou a humanidade. E aí ele é, o próprio Jesus, a segunda grande revelação, em que ele vem e se corporifica e permanece alguns anos dando instruções, prescrições, como educador sublime,
como médico divino para a humanidade, através do cristianismo nascente. Ele escolhe os 12 apóstolos, um por um, todos eles simples, todos eles cheios de fé, sensíveis ao amor e às vibrações de Jesus e, em consequência, todos os seus ensinamentos. Dos 12, aqueles 4 evangelistas. Quando Judas Iscariotes, vamos dizer, num sofrimento atroz, põe termo à própria vida, ficamos com menos um apóstolo encarnado. E depois ele é recuperado, auxiliado no mundo espiritual por Maria de Nazaré e Jesus. E aí o colégio apostólico, com os 11 que sobraram, eles elegem quem? 2 caixas de bombom. Zaqueu, o publicano, aquele que subiu na árvore que cobrava impostos para poder enxergar Jesus em meio a mais uma das multidões que ele sempre visitava, curando, falando a respeito do reino de Deus, para que todos aqueles que sofriam muito das multidões, eles soubessem reconhecer a grandeza do amor de Jesus e a sua palavra, a sua instrução. E ele prometia: o meu reino não é deste mundo, eu vou antes de vós, e vou como que abrindo as portas para todos vocês. Então foram anos e anos de Jesus, visível, tangível, por toda aquela gente. Lembrando que Zaqueu, o publicano, também é conhecido como Matias. Matias e Zaqueu são o mesmo espírito. E tudo indica que Zaqueu, Matias, Bezerra de Menezes. É bom guardar isso. É bom guardar isso. Outra ideia é a ideia dos 72 discípulos. 12 apóstolos, na verdade 13, porque Judas Iscariotes nunca deixou de ser apóstolo. Um espírito muito preparado. E quando ele volta para ajudar o desenvolvimento moral da terra, ele volta como quem? Caixa de bombons. Eu acho que eu vou prometer outra guloseima, porque essa guloseima não está motivando o pessoal. Não é? Aí ele diz que eu posso mudar, ele é o chefe, já vou pensar aqui em alguma alternativa mais apetitosa, talvez. Aí eu pergunto para vocês, quem é, quando Judas Iscariotes, um amigo espiritual super querido, que veio trabalhando pelo cristianismo depois daquelas circunstâncias muito tristes que aconteceram na altura do drama do Calvário? Quem é a volta de Judas? Quem é? Oi? Muito bem. Olha só, ainda bem que eu não prometi nada. Não é? Eu só assim esbocei qualquer coisa, não é? Pois bem, Joana de França. Qual foi o papel de Joana d'Arc? Uma médium extraordinária, como Judas também era.
E os apóstolos todos também eram. E os evangelistas também, até porque eram de psicografia e escreveram os evangelhos. Lembra uma curiosidade. Quando a espiritualidade maior preparava o advento da terceira grande revelação, que é a doutrina espírita para o mundo, a França era subjugada pela Inglaterra. E para que Allan Kardec, um espírito superior, pudesse vir e fazer esse trabalho, a França não podia ser como era na altura do início dos planejamentos. Jesus envia Joana, vai e faz o teu trabalho. E ela, que era Judas, sabia tudo. E ela era como um espírito guerreiro. E ela dirige como médium o exército da França. De tal maneira que acontecem coisas inimagináveis. A espada de Joana nunca viu sequer uma gota de sangue de alguém do exército contrário. Mas ela tinha uma estratégia que espíritos superiores sopravam e ela repassava para o exército francês. E a França se torna livre do jugo inglês. Primeira etapa da preparação da França para o advento do espiritismo. E aí o que acontece? Qual foi o segundo aspecto? Os enciclopedistas, o iluminismo francês, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, D'Alembert e outros. E eles resumiram todo o conhecimento do planeta nas enciclopédias. E, olha o nome, iluminismo, porque o conhecimento da enciclopédia que eles geraram, o termo vem deles, mudou a Europa, mudou a França, iluminou o povo francês. Foi a segunda etapa. Qual foi a terceira ainda preparatória? A Revolução Francesa. Porque não podia ser uma França aristocrata, monárquica. Tinha que ser uma França republicana. E aí acontece a Revolução Francesa. Mas, lamentavelmente, em meio a algo de um projeto do alto, houve extrapolações por interesses pessoais, transitórios. E aí tivemos a guilhotina. E tivemos a morte de muitas pessoas. Temos aí um capítulo que não era para ter sido como foi, mas a França se tornou uma república. Só então, qual é a data da Revolução Francesa? 2 caixas. Muito bem, 1889. É isso? Como? Estou anotando aqui. O que ela falou? 1789. Aí você vê que é bem antes de Kardec. Kardec nasce quando? 1804. Verdade? E aí o que acontece? Quando ele nasce e vai desenvolver o seu trabalho, sob a égide de Jesus, a França já estava preparada. Joana d'Arc, Judas Iscariotes. O iluminismo francês e a França republicana. Agora, Allan Kardec podia reencarnar para fazer um trabalho hercúleo, singular, e que nós conhecemos como o Consolador prometido por Jesus. É o Espiritismo.
Não há nem outra hipótese. De tal maneira que vocês veem, há como que uma revelação progressiva das questões. E a doutrina espírita é considerada uma doutrina revelatória, de revelação progressiva. Então, dentro da base kardeciana, há a obra fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, com várias mensagens maravilhosas. Vocês buscam, por exemplo, antes de dormirem hoje, o capítulo Sede Perfeitos. E aí vocês procuram um texto, uma mensagem, que se chama O Homem de Bem. É a parte, talvez, mais significativa dos conteúdos do Evangelho de Kardec, que não é dele, é de toda uma pleiade de espíritos que amam essa humanidade sofredora, atrasada do ponto de vista moral, que é a nossa realidade. Então reparem o encadeamento. E a outra ideia importante para nós, vamos dizer, é a ideia, aquele relógio é normal? Aquele ponteiro grande, ele anda mesmo assim? Ele está me dizendo alguma coisa, do tipo, olha, vá um pouquinho mais rápido porque eu tenho limites, não é? Então, agora eu já estou assim, conversando com ele, diálogo fraterno, para ver se nós vamos passar da meia-noite ou não. Outra ideia para nós, que é uma lembrança histórica cristã, Antigo Testamento, os profetas, incluindo Daniel, da profecia do Filho do Homem, que depois volta como João Evangelista, o discípulo amado. O que acontece? O Novo Testamento, ele não é só composto do trabalho dos 4 evangelistas. O que nós temos no conjunto, vamos dizer, do Novo Testamento? Nós temos Atos dos Apóstolos. Paulo de Tarso, na companhia de outros, inclusive de Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Lucas soube de Jesus pelos colegas do colégio apostólico. E bastou para ele. Era o único, foi historicamente o único apóstolo médico. E aí, além dos apóstolos, não é? E da questão de Atos dos Apóstolos, sobretudo Paulo com Lucas, nós tivemos as cartas ou epístolas. Podemos desprezar? Porque desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria, mãe espiritual de Jesus, a Isabel e a Zacarias, os pais de João Batista, chanceler da justiça, nós tivemos a presença de Jesus orientando vários benfeitores. Então, as epístolas foram de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. Só que esse Judas das epístolas ou cartas não é Judas Iscariotes, é Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos. Então, nós temos as cartas ou epístolas, nós temos os 4 evangelhos, um de cada um daqueles citados, e nós temos algo que também é lindo de Jesus. João Evangelista, ele é enviado para uma ilha grega, para ficar lá até morrer. A ilha de Patmos, na Grécia. E ele foi envelhecendo, tornou-se um idoso, e numa altura, para surpresa dele, Jesus vai até ele
E ele, um médium extraordinário, pela vidência ou por algum outro mecanismo ainda mais consistente, uma materialização, uma ectoplasmia, Jesus vem com um centurião visitar João, que só esperava para morrer, de velho, de idoso, se é que eu posso hoje falar desse modo. E ele fica de olhos arregalados, e Jesus, amoroso como sempre, chega para ele, e o centurião só olhando. João, a tua missão não terminou. E é claro que ele, humilde, vovozinho, o único que não tinha morrido de morte infamante, fica surpreso. E aí Jesus diz a ele: escreva. E ele se surpreende, não entendeu, porque Jesus se apresentando para quem o via com tanta nitidez, não é a visão apenas, é o conjunto da presença, da proximidade de Jesus perto de alguém um pouco mais sensível. Não precisa nem ser sensível, dada a potência amorosa do Cristo. Cristo de Deus, um deva arcangélico, como um determinado autor, um físico desencarnado, Blaise Pascal, traz a respeito de Jesus. E aí então João se despede, Jesus e o centurião vão embora, e ele fica com aquela incumbência. Como é que ele ia morrer sem escrever mais um livro? E ele escreve, como é o nome do último livro que compõe o Novo Testamento. E agora? Não é difícil. De certo modo, todo mundo já ouviu falar, mas todo mundo deixa um pouco para lá, porque ele é de uma linguagem diferente, metafórica, ele é um livro para ler muito devagar, para aproveitá-lo. E por que eu lembro até disso para partilhar com vocês? É Jesus. Por isso que eu dizia, desde lá no início, na anunciação do anjo Zacarias aos pais, tanto de Jesus como de Isabel, no caso, a nossa querida benfeitora, que é Isabel. Isabel era mãe de quem? João Batista. Que livro é esse? O Apocalipse de João. Não precisa ser nessa vida, mas se puderem, comecem a fazer a leitura, a interpretação, o exame. Quais são os cavaleiros do Apocalipse? Essa palavra é do livro, tanto cavaleiros como Apocalipse, no livro que tem esse título. O que nós temos de mais grave hoje, e sempre tivemos na história do planeta Terra? Nós estamos aqui tratando de questões dos conteúdos espíritas. Estão acontecendo no planeta 50 guerras. A invasão da Ucrânia, o genocídio e a destruição em Gaza, quanto aos nossos irmãos palestinos. Agora temos mais um conflito, onde já temos quase 4.000 mortos. O Líbano sendo destruído agora, pelo mesmo governo que destruiu a faixa de Gaza, uma parte da Cisjordânia e quase agora todo o sul do Líbano. Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Nigéria,
Somália, Etiópia. Tudo isso é guerra. Não são guerras com os mesmos armamentos daquelas que eu fui lembrando antes, mas são guerras civis, como nós temos no Haiti. Cavaleiro do Apocalipse, guerra. Traduzindo com o quê? A indigência moral da humanidade. Quem mata individual ou coletivamente, seja um país, seja um contexto, envolvendo o sofrimento de muitas vítimas, são seres cruéis que ainda habitam a terra. E quando Jesus dizia, é preciso que o joio cresça junto do trigo, porque na terra tem joio e tem trigo, para que houvesse mais chance de grande parte do joio, pelo convívio, se tornar com os séculos e milênios trigo também. É um sentido de salvação. O que é a salvação? É a substituição dos vícios morais pelas virtudes do espírito imortal. Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e ainda podemos acrescentar a indiferença, a ganância e outros de uma lista razoável além disso. Existe uma outra tríade devastadora que foi comentada, foi pensada por um paulista. Cair Barchutel. Todo mundo já ouviu falar. Editora O Clarim, que ele criou e que existe até hoje. Qual é a tríade devastadora que ele, Cair Barchutel, pensava? A política, a ciência e a religião. Obviamente, quando tudo isso é motivo de sofrimento. Olha como é que é a política no Brasil e no mundo. Vocês estão animados? Vocês estão motivados para seguirem adiante, cheios de sonhos? Quem são os que geram as guerras, senão os governos das nações, que nunca serão esquecidas? Certos países que estão fazendo hoje o que estão fazendo, que são verdadeiros genocídios, serão lembrados, e já há todo um ressentimento, porque eu vou evitar a palavra ódio em relação a esses países. Então, esse é um cavaleiro do Apocalipse. João escreveu. Quem estava pertinho de João quando ele era evangelista e depois na ilha de Patmos? Jesus. Por mais sensível e ligado ao alto que João fosse, tinha que haver uma assistência do Mestre. De tal maneira, não é? Ciência. Nós estamos vivendo coisas maravilhosas do desenvolvimento científico, da tecnologia. Não é verdade? Nós vivemos aspectos no dia a dia que há 30, 50 anos atrás, ninguém podia imaginar. Nós somos da época quando nem tinha televisão. Quer dizer, eu não, mas vocês sim. Não é? Veio a preto e branco, depois veio a cores, não é verdade? E olha o que nós temos hoje de vantagens, mas ao mesmo tempo, nestes meios de comunicação, internet e questões ligadas, vamos dizer, às questões de computadores e sistemas, quanta miséria moral. Uma das maiores preocupações da pediatria, dos médicos de um modo geral, de pais de família, é vermos as nossas crianças coladas
em tablets, telefones celulares e televisões, ocupando às vezes 10, 12 horas do dia. Sobram 4 para a escola. E quando estão de férias, os pais com muitas dificuldades de cuidar disso. Ou seja, a guerra. Outro cavaleiro do Apocalipse, as doenças. Médico falando, temos milhares de doenças diferentes. Sabe o que é isso? Não são milhares de doentes ou pacientes, de tipos diferentes de doenças. Oncologia cuida dos doentes de câncer. Temos 20 tipos diferentes de câncer. Por mais que a oncologia faça hoje em dia, já há alguns anos, um trabalho de prevenção, porque é um tipo de coisa, como tudo em medicina, que é melhor prevenir do que remediar, o número de casos de câncer no mundo só aumenta. E os transtornos mentais? Ansiedade generalizada. O Brasil, de 210 países diferentes, o Brasil é o mais ansioso de todos. Maior número de casos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Depressão é uma montanha de casos no mundo, é uma pandemia mundial. E se a depressão é leve, é uma coisa, amanhã a leve de hoje é moderada e depois é severa. E é na moderada e na severa que vêm as ideações suicidas. Querem ver algo dessa questão apocalíptica atual? 1º de janeiro de 2026, até hoje de manhã, 280 mil suicídios no planeta. Querem ver outra coisa delicadíssima? De 1º de janeiro até hoje, 12 milhões de abortos induzidos. É a maior tragédia todos os anos da nossa humanidade. Como trabalhar essas coisas? Fazendo de conta que isso não é importante? Deixando essas coisas acontecerem? De onde vem isso? Da indigência espiritual, moral. Querem ver algo da medicina de hoje? Adoecimento moral. Então, querem ver outro drama? Tem a esquizofrenia, tem a dependência química, tem a bipolaridade, o pânico, tem o transtorno opositor desafiador, o TDAH. Tem outras, mas tem o autismo. É um problema de saúde pública do mundo. Mas esse é um caminho que eu não vou continuar, porque tem uma importância muito grande, mas o relógio, ele fica olhando, tipo, aonde que esse carioca vai? Eu não sou carioca, eu sou cariúcho, que é uma mistura das duas coisas. Deu nisso, tá? Desculpe, deu nisso aí. Então, nós começamos que horas? Ele disse que pode ir embora, não respondeu nada, meia-noite é pouco. Foi o que eu ouvi, né? Então, só para nós nos lembrarmos dessas questões, que são grandes desafios. Por último, já pensando no encerramento, para ensejar uma coisa boa, porque tríade devastadora, orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância, que já são mais do que 3, é uma coisa. Mas existem as virtudes. O que é evolução espiritual? O que é libertação do sofrimento? Quando é que nós não vamos mais ter sofrimento expiatório? Vítimas que temos hoje, ou poderemos ser nós mesmos, da violência no planeta e no Brasil? Olha o que temos no Brasil de hoje. Há uma expressão bem carioca, está tudo dominado.
Sorry. Então, lembrando esse tipo de questão, a substituição daqueles vícios da tríade é trabalho para nós todos os dias. Mas se eu não sei que a felicidade espiritual, o alcançar do reino de Deus, só possa acontecer para quem trabalha de se desvencilhar dos vícios e observar e trazer para dentro as virtudes morais, vai renascer, vai morrer, vai desencarnar, vai ficar décadas no mundo espiritual, sabe-se lá em que condições. Vocês pensam que as pessoas, por exemplo, morreram de uma doença qualquer, um derrame cerebral, um infarto do miocárdio, o Covid grave, ou usou fentanil demais. 75 mil americanos morreram no ano passado, só pelo fentanil. Que mundo é esse? Lembra da indiferença? Nós precisamos estudar, conhecer, para nós combatermos isto, em primeiro lugar, dentro de nós, como tendências mais, mas também ajudando, conversando sobre essas questões no dia a dia, com quem estiver ao nosso lado. Culto do Evangelho, olha o tema de hoje, culto do Evangelho no lar. O Evangelho espírita, ou a evangelização da infância e da juventude, dos adultos. Hoje tem evangelização dos bebês recém-nascidos com as mães, dos idosos. Então, a indiferença, ela trava a evolução. Ela cria uma amnésia, uma insensibilidade, do tipo, isso não é problema meu, que resolva quem tiver que resolver. Então é importante nós lembrarmos disso. A maioria dos que morrem por uma doença mais séria, vocês pensam que chegam do lado de lá e estão curados? Ficou tudo bem? Desligou do corpo, o corpo já não existe mais, é um resto de biologia, e aí vai para o mundo espiritual com o seu perispírito, com a sua alma livre daquele corpo, mas em que condições? Eu vou contar para vocês. Eu estou olhando o relógio, mas deixa eu contar mais 18 aspectos. Um deles é a ideia, quando eu dizia, lembrava, cada um tem um lugar. O mesmo lugar que cada um tem após a morte é o lugar onde, quando a pessoa adormece, ela vai automaticamente. Depende do quê? Do que ela pensou naquele dia, do que ela pensou naquela década, do que ela objetivava, quais eram as suas tendências, escolhas no dia a dia, profissionais ou não. É isso que diz quem nós somos. E não adianta esconder, porque não adianta esconder nem de nós mesmos, muito menos da espiritualidade superior, que olha e vê quem cada um é. Então, o que nós estamos vendo no mundo espiritual? As pessoas acordam, imediatamente ou algum tempo depois, entram em contato com os seus afetos e desafetos. E são minutos, horas ou séculos muito delicados. Por quê? Porque tudo que nós fazemos no dia a dia envolvendo pessoas, criam-se vínculos fluídicos, belos, iluminados, mas escuros também. Vocês já imaginaram a Segunda Guerra Mundial? O genocídio na Palestina? O drama que nós temos no sul do Líbano ou na Ucrânia? O que isso vai gerando entre as almas? Então, o que acontece? As pessoas, em geral, elas olham, veem as estrelas e sentem que há algo divino na vida, mas encontram afetos e desafetos.
E a outra coisa que é natural, olha para si. Porque uma coisa é pensar e ver com os olhos o que está para frente. Mas uma curiosidade básica é olhar para trás, para cá. E aí vai ver um corpo. Como é que é o corpo, o perispírito? Eu vou usar um termo que vem do Oriente, o corpo astral do perispírito. André Luiz subdivide o perispírito. Kardec ainda não, mas André Luiz, na sua série do mundo espiritual, faz isso. Porque nós precisamos conhecer melhor a anatomofisiologia da criatura humana. E aí, quando olha, vê algo que não queria enxergar. Gente, eu sou isso. Lesões, desmanche de tecidos, zonas escuras, órgãos lesados. De onde vem? Não é do corpo que adoeceu de câncer ou de outra doença para o perispírito, é o contrário. O perispírito é um modelo organizador biológico que adoece o corpo. Então, uma questão na volta para o mundo espiritual: o arrependimento. Outra frase que nós escutamos: o que eu fui fazer da minha vida? Por que os evangelhos, códigos divinos? Porque nós precisamos de Jesus. E os seus evangelhos são amor puro. Eu vou contar mais 2 aspectos para terminar. Um determinado momento, Jesus enviava os apóstolos para irem curar os pacientes. Eram leprosos ou rancenianos, cegos, surdos mudos e lunáticos. A hemorroíça foi um caso à parte. Foi Jesus que cuidou. Verônica, a hemorroíça. Mas lembram a ideia de que ele enviava os apóstolos, porque Jesus sabia que ele não ia ficar o tempo todo corporificado e visível ao colégio apostólico. Então ele enviava, e tudo que ele ensinava nas multidões, os apóstolos estavam juntos. Os 72 discípulos leram o livro de Humberto de Campos, Boa Nova, leitura obrigatória. Há um capítulo que se chama Os 500 da Galileia. 12 apóstolos, 72 discípulos, entre eles amigos e servos de Jesus, e os 500 da Galileia, todos de sabedoria e amor. E aí o que acontece? Uma vez voltam 2 deles, dizendo: Senhor, nós não conseguimos curar esse doente. Fizemos tudo o que nós sabíamos, mas não conseguimos curar. Aí Jesus diz o quê? E é tudo lição de amor, esclarecimento doutrinário evangélico. Aí ele deixa para nós até hoje. Meus queridos, eles apóstolos, para essa classe de espíritos, porque eles obsidiavam. Todo paciente com transtorno mental tem espíritos na circunvizinhança. Enfim, aí Jesus diz o quê? Para vocês curarem aqueles 2 apóstolos, Pedro e Tiago, é preciso o perdão, a oração e o jejum. Eles não entenderam. A oração, sim. E aí Jesus explica. Lembrem que nos evangelhos de Jesus, eu tenho pelo menos 10 momentos em que Jesus preconiza a prece. Uma muito conhecida, apóstolos, orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiai por quê?
porque eles eram espíritos de luz e a terra, como ainda é, um mundo de espíritos trevosos também, muito acanhados evolutivamente. Como Jesus sabia tudo, ele era co-criador, modelo e guia, governador, é até hoje, sempre foi. Ele alerta, só que não é o jejum do alimento confeccionado para o alimento do indivíduo ou da família, é o jejum dos vícios. Então ele explica que para quem quiser trabalhar em certa seara de bem, de amor, abstenha-se dos vícios morais progressivamente. E o valor da oração em meio a isso tudo. Eu vou deixar apenas agora uma última história, prometo, agora é sério. Eu às vezes brinco demais, mas agora é sério. Havia um rapaz paralítico de nascença. Deve ter tido poliomielite e ninguém viu, naquela época não tinha vacina, muito menos fisioterapia, não tinha nada. E ele era acamado desde que se sabia sobre ele. E aí, Jesus, ainda no plano físico, ele ia na casa de Pedro, que é a primeira igreja do cristianismo primitivo. Ele não disse: Pedro, sobre esta pedra erguerei a minha igreja? Essa é a igreja primitiva, a igreja essencial, porque estavam apóstolos amorosíssimos, Jesus. Quem era o primeiro mártir do cristianismo que pregava na casa de Pedro? A casa de Pedro era um hospital. Eles aceitavam, traziam os pobres, os famintos, os doentes, os que não tinham um abrigo, e enchia a casa, sobretudo nos domingos. E aí o que acontece? Eu não falei o nome do primeiro mártir do cristianismo. Esse nome vale tudo, mas aqui entre nós, assim, 2 caixas de bombons, tamanhos grande, suíças ou belgas. E aí? Quem? Muito bem, ganhou. Ó, não deixa eu esquecer, quando eu voltar, eu vou trazer. Depois eu te digo as marcas que eu conheço. Agora só tem uma coisa: divide com todo mundo. Estou brincando. Então o que acontece? Estevão, não é? Ele foi mártir porque ele desencarnou de morte violenta. Lembra do livro Paulo e Estevão? É uma leitura maravilhosa. Talvez, como Dona Ivone do Amaral Pereira diz, é o livro espírita mais importante depois de Kardec, na opinião dela. Se é dela, prestemos atenção. Não é? Uma escritora, uma médium, amiga extraordinária, Memórias de um Suicida. Enfim, e aí os jovens amigos daquele rapaz, sabendo das curas que Jesus fazia na casa de Pedro, foram ter com o paralítico. Olha, tem um senhor aí que anda fazendo prodígios, milagres, porque naquela época a palavra era essa. E aí entusiasmaram o rapaz. E aí ele consente. E aí vão pegando ele, colocando numa padiola, numa maca, e vão levando ele para a casa de Pedro. Dura um tempinho para chegar lá, da casa de um à casa do outro. Só que quando eles chegam, era domingo, tentavam entrar pelas janelas, tudo abarrotado de gente, pela porta muito menos. E como é que eles iam ajudar um paralítico que, mesmo que não tivesse paralisia,
não tinha como entrar. Até que um dos jovens lembrou que naquela vizinhança tinham casas que tinham sido construídas com clarabóias, aberturas no telhado. E aí começam a procurar, e a casa de Pedro tinha clarabóia. E agora? Escadas rústicas, cordas, fizeram toda uma estratégia para subirem no telhado e desceram com o paralítico. Quando ele desce, não era uma casa muito grande, mas ela era suficiente para acolher grande parte daquela sociedade. Quando ele chega ao chão, ele está na frente de Jesus, nos pés de Jesus. E é claro, aquilo causou um alvoroço, nunca ninguém tinha entrado pelo telhado. Causou impacto, causou espécie. E aí ele olha para Jesus, os amiguinhos dele no entorno. Jesus olha para ele. Natanael, ben Elias, o que queres de mim? O paralítico ficou muito impactado. Senhor, nós nunca nos vimos. Como que o Senhor sabe o meu nome inteiro? Uma coisa é Natanael, mas ele vai e diz o nome todo para causar espécie. E aí ele ficou muito surpreso e diz isso para Jesus. E aí Jesus diz de novo: Natanael, o que queres de mim? Falou o nome todo de novo. Você já imaginou o encontro desses olhares? Você já imaginou um de nós, em alguma época, criança, adulto, homem ou mulher, encarnado ou desencarnado, ter um dia, no passado ou no futuro, o privilégio de olhar nos olhos de Jesus? E aí, o que Jesus diz quando ele questiona que Jesus conhecia o nome completo? Aí Jesus diz assim: Natanael, eu vos conheço desde sempre, e conheço desde sempre pelo nome todas as minhas ovelhas. Quantas ovelhas? Livro Roteiro, capítulo O Grande Educandário, Emmanuel, o autor, Chico Xavier, o médium. O Grande Educandário é o título do capítulo. E aí Emmanuel diz: somos 22 bilhões de humanos na Terra. Hoje, nós somos encarnados 8 bilhões e 200 milhões. Então, no mundo espiritual, hoje, aproximadamente 14 bi. Tudo ovelha. E Jesus, claro, como é que o Cristo, sendo co-criador, modelo, guia e governador, vai desconhecer uma sequer das suas ovelhas? Não faz sentido. A não ser que alguém pensasse que Jesus era um homem como outro qualquer, só que ele teve uma mãe muito linda, legal, uma educadora, teve José da Galileia como pai, não é? E tudo fosse consequência de uma educação maravilhosa naquela ocasião dos primeiros anos de Jesus. Mas Jesus não é aquele que muitos ainda hoje pensam que ele foi, quando nasceu há 2000 anos. Mas isso é tema para 2027, quem sabe. Então, qual é a ideia para nós? Natanael diz: Jesus, depois desse diálogo, eu queria ficar curado da minha paralisia. Jesus continua olhando para ele e diz, tipo, é isso mesmo que você quer? Ele diz: Natanael, ben Elias, repito, o que queres de mim? Eu quero andar.
No que ele responde a segunda vez, Jesus se aproxima, já estava pertinho, e impõe a mão, a destra. Só de impor a mão na direção do abdômen e das pernas, Natanael sente uma energia, uma força, uma coisa que ele nunca havia sentido. E começa a esboçar alguns movimentos que ele nunca tinha tido, porque ele era acamado. Até que ele se põe de pé, sorridente ao extremo, agradece a Jesus e sai andando com os colegas da infância, até aquela época da juventude. Sai da casa de Pedro e vai festejar. Eu não vou completar a história, porque tem um outro detalhe que não é tão importante assim. Então é só para lembrar a importância dos evangelhos. Porque assim como ele recomendava orar e vigiai, assim como ele dizia a oração e o jejum para cuidar de certos casos mais graves, qual era o estímulo? Olha, evolução espiritual. Você pode fazer muita coisa boa, mas para certos resultados, preparem-se. Do contrário, os efeitos não serão satisfatórios. Por último dos últimos, Jesus já tinha desencarnado, na verdade é um outro processo, ele já tinha vivido a ressurreição. E aí, Pedro e Tiago vão na direção do templo de Jerusalém, na porta formosa do templo de Jerusalém. E quando estão chegando, que eles eram de origem judaica, então eles foram numa sinagoga, que era o templo de Jerusalém histórico, até ser destruído numa altura e reconstruído depois. E aí tinha um mendigo, tinha um paralítico, e eles tinham assistido Jesus com Natanael, outrora, um pouquinho antes. E aí o paralítico, mendigo, ficava na porta do templo para pedir esmola aos frequentadores, coisa que existe até hoje, não é verdade? E aí ele olha para Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, amorosos, veem aquela cena e: o que queres? E aí ele diz, dando a entender que era dinheiro, que era um bem material. E aí Pedro vai à frente e diz: nem ouro nem prata eu tenho para lhe dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Impõe a mão na cintura e nas pernas, como Jesus tinha feito no outro caso. Vem uma espécie de virtude, que é um magnetismo mesmeriano, próprio de apóstolos em sua missão na terra. Os dois estavam ali, mas quem agiu foi Pedro. E aí ele sente algo, a semelhança de Natanael, e se ergue e começa a andar. E ele entra no templo correndo, saltitante, agradecendo a Deus que ele estava curado. Então, todas essas coisas e passagens dos evangelhos, por isso que eu queria lembrar com vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é o Sermão da Montanha, é uma síntese cósmica dos evangelhos. A essência, Kardec se preocupou e trabalhou com ela. Mas Evangelho de Jesus é da Anunciação ao Apocalipse. Por isso nós fomos lembrando outras coisas, para que nós não nos limitemos como espíritas, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, e lendo meia página, uma página e meia, refletindo a sós ou com alguém. Isso é ótimo, ajuda muito, mas Jesus é muito mais do que isso. E dentro do possível,
nós devemos valorizar tudo que veio dele, todos os seus ensinamentos. Muito bem, eu acho que por hoje vamos só contar mais 3 casos. Estou brincando. Eu agradeço muito a vocês, me perdoem as brincadeiras, não é? Mas me alegra muito ter podido chegar a tempo e usufruir desses momentos com vocês. Agradeço ao nosso amigo Paulo e tomara que Deus permita estejamos novamente assim juntos o mais cedo possível. Muito obrigado, queridos. Agradecemos ao Dr. Sérgio. Sinalizar alguma pergunta para a gente encerrar? Ok? Bom, devido à questão da hora, né, não vamos falar muito, eu vou passar para ele fazer a vibração ao final. Mas agradecendo ao Dr. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco. Ainda bem que está gravado, a gente vai poder reassistir. E como ele disse, né, em relação a João, uma das questões que temos que lembrar de João é que ele disse que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, né, não caberia nos livros da humanidade. Então ele fez muito mais do que foi escrito. E para a gente refletir hoje, vamos embora com o seguinte ponto. Se Jesus chegasse para nós hoje e perguntasse, o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Pensemos que a resposta tem que ser para a nossa evolução, né? Então, vamos refletir sobre isso. Pode fazer a vibração final? Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Como nós começamos com uma prece, vamos concluir o nosso encontro com uma prece também, né? Então, que todos vocês possam estar em paz, aproveitando que estamos nesta querida instituição espírita que acolheu a nós todos, e que nós, assim, antes de nos despedirmos, nós possamos nos irmanar de uma maneira mais sólida, como irmãos e como amigos, estabelecendo como que uma usina de amor, de fluidos benéficos, salutares. Nós que já temos tudo, que não precisamos de nada mais relevante, haja vista tudo aquilo que a espiritualidade amorosa já nos concedeu. Mas o mundo, os amigos espirituais sabem do sofrimento que há. Então, que nós possamos nos lembrar de todas aquelas entidades lindas, históricas, relacionadas a Jesus, que foram comentados, lembrados na noite de hoje. Lembremos de muitos outros que são um pouco mais próximos, que estão conosco desde mais recentemente, e que nas casas espíritas, nos momentos de oração, nos acompanham e vêm recolher as moléculas sãs, como dizia Kardec, do ectoplasma, do fluido vital de todo mundo, porque nós estamos saudáveis, nós temos bastante a doar a essas mãos misericordiosas do augusto Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o meigo Rabi da Galileia, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e como ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a meu Pai senão por mim. Abençoa, Jesus, a todos que estão aqui, não apenas na reunião de hoje, encarnados e desencarnados,
mas nossos familiares e amigos, conhecidos, vizinhos, toda a cidade de Ribeirão Preto, o estado de São Paulo, o Brasil inteiro, o anjo Ismael cuidando da população brasileira, tão sofrida em diversos aspectos, e nosso Senhor quanto ao mundo todo, sobretudo nos países pobres, famintos, um verdadeiro cavaleiro também do Apocalipse, para que haja melhor distribuição do alimento, prosperidade social, interesse dos governantes, trazendo subsídios para vidas humanas mais sadias, felizes, prósperas, como é o nosso sonho. Sê conosco, Jesus. E na presença de tantos amigos queridos, a quem nós entregamos as moléculas do fluido vital para que elas se transformem em benefícios para o mundo todo, na certeza disso, com a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, Maria de Nazaré, José da Galileia, João Batista, os apóstolos, os discípulos, os 500 da Galileia, na certeza de todo o trabalho amoroso deles, nós vamos confiantes na misericórdia do Pai, agradecendo por tudo e nos despedindo por agora, porque quem se reúne em estudos do Evangelho do Senhor e aos pés do Mestre, jamais se afastam entre si. Muito obrigado e que assim seja. Bom, vamos encerrar a transmissão e aqui também agradecer